Olá, alunos do curso de pós-graduação em Gestão Ambiental, Instituto Federal do Sul de Minas, em parceria com a Academia de Polícia Militar. Muito prazer, professor Diogo Araújo, iniciando hoje a nossa aula 3 da nossa disciplina. Finalizada essa aula, completaremos um total de 50% do conteúdo a ser ministrado. Então, pessoal, para dar início, vamos lá para quais são os objetivos da nossa aula 3. Primeiramente, entender o que é uma reserva legal. Eu preciso também que os senhores saibam os percentuais de reserva legal nas diferentes regiões do país, conhecer quais são os regimes de proteção de reserva legal e entender os meios que o proprietário rural tem para regularizar a reserva ambiental que pertence ao seu imóvel. Dando início ao nosso conteúdo de fato, então, o artigo 3º, que já foi falado lá na nossa aula número 2, ele traz a definição de alguns termos. Entre eles, Amazônia Legal, que a gente discutiu na aula passada, áreas de preservação permanente, que também já foi discutido na aula passada, e na nossa aula 3 a gente vai discutir o terceiro tema, o terceiro termo, que é reserva legal. Área rural consolidada, cadastro ambiental rural, será nas aulas seguintes. Então, pessoal, como sempre, vamos partir para a definição, né? De acordo com a Lei 12.651 de 2012, o nosso Código Florestal, o que é uma reserva legal? É uma área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural. Percebam aí, então, tem que ser uma propriedade ou posse rural, não se aplica às áreas urbanas. Quais são as funções dessa reserva legal? Primeiro, assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural. Segundo, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos. E o terceiro, promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção da fauna silvestre e da flora nativa. Dando sequência, o Código Florestal, ele estipula que todo o imóvel rural deve manter com cobertura de vegetação nativa a título de reserva legal. Ou seja, ele estipula que todo o imóvel rural deve ter uma área coberta com vegetação nativa a título de reserva legal. Observação: sem prejuízo da aplicação das normas sobre áreas de preservação permanente, APP. Ou seja, isto é, reserva legal é uma coisa, APP é outra. Se por um lado as APPs estão estipuladas no Código Florestal, as modalidades de APP, por outro lado, a área de reserva legal ela vai variar em função da região do país e daquela propriedade rural, onde o proprietário, em parceria com os órgãos ambientais, ele delimitará qual a melhor área de sua propriedade que será destinada à reserva legal. Ou seja, APP é uma coisa e reserva legal é outra coisa. Aí eu pergunto a vocês, qual será então essa área de reserva legal? Ela terá o mesmo valor, a mesma área para todas as regiões do país, ou isso varia em função de cada estado, em função de cada região do país? A resposta está neste slide. O Código Florestal ele dividiu o Brasil em duas partes: a Amazônia Legal, que a gente já discutiu na aula 2, e as demais regiões do país. Ou seja, o percentual de reserva legal que varia em função da área do imóvel e também da área de localização daquela propriedade. Ou seja, se a propriedade estiver localizada dentro da área considerada como Amazônia Legal, os percentuais em função da área total da propriedade serão
80% no imóvel situado em áreas de florestas, 35% no imóvel situado em área de cerrado e 20% no imóvel situado em áreas de campos gerais. Isso para dentro da Amazônia Legal. E fora? Fora é bem tranquilo. Se o imóvel não está localizado em área de Amazônia Legal, vai ser 20% de sua área. Ou seja, 20% da área daquele imóvel que não está localizado dentro da Amazônia Legal será destinado a ser uma reserva legal. Há algumas exceções? Como toda lei, é claro que sim. E discutiremos essas exceções na parte final da nossa aula 3. Como está escrito aqui, ó, discutido posteriormente. Adiantando. Como será, então, a localização desta área de reserva legal no interior da propriedade? A gente vai ver que vai ter que obedecer a alguns estudos e alguns critérios. O primeiro deles é o plano da bacia hidrográfica. Brevemente, não é o nosso objetivo aqui discutir o que é um plano de bacia hidrográfica, mas para quem não tem conhecimento, brevemente, ele é um instrumento de planejamento ambiental, um dos instrumentos de planejamento ambiental, que está previsto na Política Nacional de Recursos Hídricos, que visa a fundamentar e orientar o gerenciamento de recursos hídricos. Basicamente é isso lá naquela bacia. O segundo item a ser considerado para determinação da localização da reserva legal em uma propriedade é o ZE, Zoneamento Ecológico Econômico, que de igual forma também é um instrumento de planejamento ambiental previsto lá na Política Nacional de Meio Ambiente, que delimita geograficamente o território daquela propriedade daquela região, a fim de estabelecer regimes especiais de uso, levando em conta as potencialidades e fragilidades de cada região. Ou seja, a localização deverá atender ao plano de localização da reserva legal, deverá atender ao plano de bacia hidrográfica, ao zoneamento ecológico econômico, em sequência, a possibilidade de formação de corredores ecológicos com outra área de reserva legal, ou com alguma APP, com alguma unidade de conservação, ou com qualquer outra área legalmente protegida. A título de conhecimento, corredores ecológicos, eu trouxe uma informação um pouquinho mais detalhada. Eu acho de suma importância a gente conhecer o que é o corredor ecológico, né? Qual a função de um corredor ecológico? Os corredores ecológicos, eles visam mitigar os efeitos da fragmentação do ecossistema, promovendo a ligação entre diferentes áreas, com o objetivo de proporcionar o deslocamento de animais, dispersão de sementes, aumento de cobertura vegetal. Ou seja, é importante que uma reserva legal esteja interligada com uma APP, com uma reserva legal de uma área do vizinho, correto? E esta imagem desta figura aqui é muito ilustrativa. Vamos avaliar aqui, olha. Eu trouxe uma situação real, um corredor ecológico aqui, uma imagem de satélite, e outro, uma imagem, um diagrama, podemos dizer assim, né? E meramente ilustrativa. Tá até um passarinho dizendo aí, corredor ecológico é tudo de bom, e realmente é. Primeiro, os benefícios da formação de um corredor ecológico: dispersão de sementes, possibilidade de deslocamento de animais, fluxo gênico e aumento da cobertura vegetal. Então, pessoal, bastante atenção nessa figura aqui, essa parte ilustrativa. Suponhamos que tenhamos duas propriedades vizinhas, a propriedade 1 e a propriedade 2, onde que está aí essa linha pontilhada branca do esquema aqui, determinando essas propriedades. E no meio delas, um corredor ecológico que é uma APP, por exemplo, suponhamos que seja aí margem de rio. Olha que legal, se o proprietário 1 colocar a sua reserva legal, RL1, está aí, juntamente interligado a esse corredor ecológico que irá ligar a área de reserva legal da propriedade 2, terá a formação desse corredor ecológico, correto? E todas
todos esses benefícios aqui estipulados. Ou seja, no lugar de um proprietário rural arbitrar uma área de reserva legal e o outro arbitrar aquela outra área, olha a importância de manter a conexão dessas áreas, certo? É bem ilustrativa essa figura e demonstra a importância de formação de um corredor ecológico, daí um critério para determinação da área de reserva legal das propriedades. O quarto critério vai ser a consideração das áreas de maior importância para a conservação da biodiversidade, e o quinto, as áreas de maior fragilidade ambiental. Ou seja, falamos aí de 5 estudos e critérios, né? O plano de bacia hidrográfico, o zoneamento ecológico econômico, a formação de corredores ecológicos, a consideração das áreas de maior importância para a conservação da biodiversidade e o quinto, as áreas de maior fragilidade ambiental. Dando sequência, estudaremos agora o regime de proteção da reserva legal. Vamos lá, o que o código traz? A reserva legal deve ser conservada com cobertura de vegetação nativa pelo proprietário do imóvel rural, possuidor ou ocupante, a qualquer título, pessoa física ou jurídica de direito público ou privado. Pergunta a vocês, aqui diz, deve ser conservada com cobertura de vegetação nativa. Lá nas APPs, a gente estudou quais são as possibilidades de intervenção em áreas de preservação permanente. Aqui eu pergunto, e na reserva legal? É permitida a exploração econômica? A resposta é sim, que o código prevê que admite-se a exploração econômica da reserva legal, mediante manejo sustentável, previamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente, o SISNAMA, de acordo com as modalidades previstas no artigo 20. O que o artigo 20 traz? Adotadas práticas de exploração seletiva nas modalidades de manejo sustentável, sem propósito comercial, para aquele consumo que ocorrerá no interior da propriedade, e manejo sustentável para a exploração florestal com propósito comercial. Em seguida, a gente vai ver a definição do que é um manejo sustentável e se essas atividades dependerão ou não de autorização do órgão ambiental. Então, lá no site do Ministério do Meio Ambiente, encontra-se a definição de manejo sustentável, que é a administração da floresta para obtenção de benefícios econômicos, sociais e ambientais, respeitando os mecanismos de sustentação do ecossistema. Essa definição se encontra no Ministério do Meio Ambiente. Definição de manejo sustentável. Vamos lá então, pessoal, aprofundando no conteúdo. Então, o manejo sustentável para exploração florestal eventual sem propósito comercial para o consumo no interior do imóvel independe de autorização dos órgãos competentes. E essa exploração, essa exploração florestal, o código traz aqui, devendo apenas ser declarados previamente ao órgão ambiental a motivação dessa exploração e o volume explorado, limitado a 20 metros cúbicos anual. O código também diz que no interior da reserva legal é livre a coleta de produtos florestais não madeireiros, tais como cipó, folhas, sementes. Para isso, deve-se observar os períodos de coleta e os volumes fixados em regulamentos específicos, a época de maturação dos frutos e sementes e técnicas que não coloquem em risco a sobrevivência de indivíduos e da espécie coletada, no caso de flores, cascas, óleos e etc. Ou seja, independe de autorização dos órgãos competentes. Por sua vez, o manejo florestal sustentável da vegetação da reserva legal com propósito comercial, ou seja, com propósito comercial, dependerá, obviamente, da autorização do órgão competente. E quais são as diretrizes e orientações que esse manejo florestal
com propósito comercial deverá atender. Primeiro, não descaracterizar a cobertura vegetal e não prejudicar a conservação da vegetação nativa da área. Segundo, assegurar a manutenção das diversidades das espécies. E terceiro, conduzir o manejo de espécies exóticas com a adoção de medidas que favoreçam a regeneração de espécies nativas. Ou seja, são as diretrizes de orientações para o manejo florestal sustentável com o propósito comercial dentro de uma reserva legal. Agora, pessoal, já discutimos e já percebemos que a APP é uma coisa, reserva legal é outra coisa. Daí vem a pergunta: a área de APP da minha propriedade, ela poderá ser utilizada como uma área de reserva legal? Eu pergunto, sim ou não? Como basicamente tudo no direito, sim, desde que, né? Ou seja, será admitido o cômputo das áreas de preservação permanente no cálculo de percentual da reserva legal, desde que o benefício proposto nesse artigo não implique a conversão de novas áreas para o uso alternativo do solo. A segunda, a área a ser computada esteja conservada ou em processo de recuperação, conforme comprovação do proprietário ao órgão estadual integrante do CISNAMA. E, por fim, o proprietário ou possuidor tenha requerido a inclusão do seu imóvel no Cadastro Ambiental Rural. Teremos uma aula para falar do CAR, Cadastro Ambiental Rural, mas basicamente é um cadastro eletrônico das propriedades rurais. Correto? Então, esses são os critérios para que uma APP seja computada como uma área de reserva legal em uma propriedade. Em sequência, estudaremos como um proprietário poderá regularizar aquela área a área de reserva legal de sua propriedade, ou seja, quais são os meios para regularizar esta área. Vamos lá. A área de reserva legal, ela deverá ser registrada no órgão ambiental competente por meio de inscrição no Cadastro Ambiental Rural. Certo? O CAR, como já dito, será estudado em aula posterior. Ou seja, o proprietário ele deverá registrar no órgão ambiental competente por meio da inscrição no Cadastro Ambiental Rural. Como já disse, CAR, um registro público eletrônico de âmbito nacional obrigatório para todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar as informações ambientais das propriedades. Ou seja, esta área de reserva legal ela tem que constar lá no CAR que o proprietário da área rural fizer de maneira eletrônica. No entanto, eu pergunto, e se uma determinada propriedade já não possuir meios de estabelecer uma área de reserva legal, visto que a vegetação nativa daquela área já foi totalmente suprimida, já existe um uso antigo do solo de maneira irregular? E aí? O que o proprietário desta área vai ter que fazer para regularizar e então determinar uma área de reserva legal no interior da sua propriedade? Né? É a pergunta que eu faço aqui. Imóvel com ausência de reserva legal. Como regularizar? O Código Penal ele permite 3 formas de regularização desta área. Olha, vamos ler aqui o que está escrito lá no Código. O proprietário ou possuidor do imóvel rural que detinha em 22 de julho de 2008, esta data, este marco, está previsto na legislação e eu também vou explicar em outra aula o porquê dessa data de 22 de julho de 2008. Vamos lá, retomando. O proprietário ou possuidor do imóvel rural que detinha em 22 de julho de 2008 área de reserva legal em extensão inferior ao estabelecido no artigo 12 poderá regularizar a situação adotando as seguintes alternativas, isolada ou conjuntamente.
Primeiro, a área de reserva legal é em extensão inferior ao estabelecido no artigo 12. Ou seja, qual é o artigo 12? É aquele que divide o Brasil em dois: a Amazônia Legal e determinadas regiões, para as Amazônia Legal e demais regiões. Para as demais regiões, 20% da área do imóvel será de reserva legal. Na Amazônia Legal, tem os critérios, os percentuais estabelecidos no artigo 12. Ou seja, a primeira forma é recompor a vegetação. A segunda forma de regularizar é permitir a regeneração natural daquela área. E a terceira, que é muito importante e vale a pena o estudo, é a compensação. Compensar por meios de cotas de reserva ambiental. Detalhe, esta possibilidade de compensar por meio de cotas de reserva legal só é permitido para aquelas áreas que já têm esse uso alternativo do solo anterior a 22 de julho de 2008. Se for posterior, não é possível. Mas se for anterior a 22 de julho de 2008, é possível compensar por meios de cotas de reserva ambiental. Certo? Dando sequência. E afinal, o que são essas cotas de reserva ambiental? Entre trazer a definição e trazer uma aplicação prática, eu optei pela aplicação prática, que fica muito fácil o entendimento, certo? Suponhamos uma propriedade qualquer, como se encontra essa imagem de satélite aqui. Primeira coisa que a gente tem que saber: qual região do país que se encontra essa propriedade? Eu estipulei que se encontra aqui em Minas Gerais. Se ela se encontra em Minas Gerais, o artigo 12 diz que 20% da área dessa propriedade deverá ser de reserva legal, essa propriedade rural, certo? Ou seja, no mínimo 20% da área dessa propriedade deverá ser coberta com vegetação nativa e deverá ser considerada como reserva legal. Ok. O proprietário, atendendo àqueles critérios de plano de bacia hidrográfico, de zoneamento ecológico, etc., determinou a sua área de reserva legal, que se encontra aqui limitada pela linha em azul. Vocês podem observar aí. Então, toda essa área delimitada pela linha azul, ela é reserva legal daquela propriedade. No entanto, o proprietário visualizou que existem outras áreas na sua propriedade que também podem ser consideradas de reserva legal. E ele assim as delimitou, que são essas de vermelho. Ou seja, esse proprietário, por ser em Minas, ele tem que ter no mínimo 20% da área do seu imóvel como reserva legal. No entanto, ele deixou mais. Suponhamos 30%, 40%, 50% da sua propriedade é de reserva legal. Ou seja, ele pode disponibilizar este excesso como cota de reserva ambiental para outro proprietário rural que não possui no interior do seu imóvel as condições de manter uma reserva legal. Correto? Desde que aquele propriedade que estiver adquirindo essa cota, o uso irregular do solo tenha sido anterior a 22 de julho de 2008. Ou seja, aquele proprietário que tem excesso de reserva legal poderá lançar mão de cota de reserva ambiental, e outro proprietário que não tenha no interior do seu imóvel aquela área de reserva legal pode negociar essas cotas de reserva ambiental. De qualquer forma, de qualquer jeito, obviamente que não. O código traz as possibilidades dessas cotas de reserva ambiental. Ou seja, primeiro, devem ser equivalentes em extensão à área de reserva legal a ser compensada, devem estar localizadas no mesmo bioma da área reserva legal a ser compensada e, por fim, se fora do estado, estar localizado em área de
identificadas como prioritárias pela União ou pelos estados, certo? Então, pessoal, já partindo para o fim da nossa aula, né, para não ficar maçante e muito longa, lembra que eu trouxe as exceções lá no segundo ou terceiro slide da nossa aula? E aí, as exceções de reserva legal, quais são? Agora a gente vai estudar. Vamos lá, o artigo 68, que ele diz: os proprietários ou possuidores de imóveis rurais que realizaram supressão de vegetação nativa, atenção, respeitando os percentuais de reserva legal previstos pela legislação em vigor à época em que ocorreu a supressão, são dispensados de promover a recomposição, compensação ou regeneração para os percentuais exigidos nessa lei. Isto é, se o proprietário já estava em dia com a legislação ambiental daquela época de criação da reserva legal dele, ele está dispensado para atender os percentuais exigidos nesta lei. É o que traz o artigo 68. Ok. E como que ele vai provar isso para o órgão ambiental? Que naquela época ele já estava com a área de reserva legal acertada junto aos percentuais exigidos. Como que ele vai provar? Ele tem essas formas para provar. Ou seja, os proprietários ou possuidores de imóveis rurais poderão provar essas situações por meio de documentos tais como descrição de fatos históricos de ocupação da região, registros de comercialização, dados agropecuários da atividade, contratos e documentos bancários relativos à produção e por todos os outros meios de prova que o direito admite. Outra pergunta: existem outras exceções que vocês acham aí que sim ou que não? É claro que sim, né? O Código Florestal, ele também traz outras exceções, alegando que determinadas áreas elas não estarão sujeitas à constituição de reserva legal. São elas: os empreendimentos de abastecimento público de água e tratamento de esgoto, áreas nas quais funcionem empreendimentos de geração de energia elétrica, subestações, ou seja, instaladas linhas de transmissão e de distribuição de energia elétrica, também não estão sujeitos à constituição de reserva legal. E, por fim, áreas de implantação e ampliação de capacidade de rodovias e ferrovias. Agora, pessoal, olha que bacana essa parte da disciplina. Com o desenrolar das aulas, a gente consegue fazer link com o que já foi estudado. Ou seja, lá na nossa primeira aula, a gente falou sobre a função social da propriedade e que o interesse coletivo sempre sobressai ao individual. Temos aqui exemplos claros. Olha, todos de interesse coletivo: empreendimentos de abastecimento de água e tratamento de esgoto, empreendimentos de geração de energia elétrica, implantação e ampliação de ferrovias e hidrovias. Ou seja, tudo isso aí é de interesse público. Eu coloquei aqui, olha, uma associação. É importante a gente fazer esse link, né, com as aulas anteriores. Ou seja, guarda relação com casos de intervenção em APP, né, porque a gente estudou quais são as possibilidades de intervenção em APP. E a gente viu que o código declara que essas possibilidades são atendidas quando essas áreas são de utilidade pública ou de interesse social. E com a aula 2, na verdade na aula 2 isso, né? E na aula 1, com o interesse público, com o interesse coletivo, que sempre prevalece em relação ao interesse individual, certo? Pessoal, chegando ao fim então da nossa aula 3, eu trouxe aqui sugestões de leituras complementares. Aqui tem leituras e tem um vídeo que eu vou deixar disponibilizado na página da nossa semana 3,
que é o vídeo da professora Inara de Pinho, profissional de extrema competência, a qual foi a professora anterior desta disciplina. Ela traz aqui um vídeo que explica sobre as cotas de reserva ambiental. Eu vou deixar disponibilizado, por favor assistam, é um vídeo que traz um conteúdo excelente. Um texto da Embrapa sobre Código Florestal, a adequação ambiental da paisagem rural. Esses dois aqui são dois artigos publicados em periódicos renomados, porque o Brasil precisa de suas reservas legais e o mecanismo de compensação de reserva legal, implicações econômicas ambientais, ótimo artigo também. E por fim, mais uma leitura complementar, que é do site do SNIF, Sistema Nacional de Informação Florestal, que é Conservação da Floresta, florestas privadas e públicas, áreas de preservação permanente e reserva legal. Pessoal, continuo à disposição no WhatsApp, no e-mail para dúvidas, tenho recebido bastante, agradeço a quem está participando no fórum com dúvidas também, tenho lido sempre as respostas, os questionamentos, estou à disposição para a gente ter a maior aquisição de conhecimento possível na nossa disciplina. Um abraço a todos e nos vemos na aula da semana 4. Até mais.